Bom dia, 21 de março de 2019, são 7h10 da manhã e vamos de fato obedecer aquilo que Deus está de fato a nos favorecer sempre. O dia começou assim, quer dizer, o dia desejava existir, então Deus de fato esteve a conceder a luminosidade. É do meu ser. Sim, porque não dava para ser ameba todos os dias. Deus me disse ao Maria de Castro, sorria, 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 resplandeça. Isso quer dizer que ele estava criando a luz. E eu seria a luz todos os dias. O quê? Reflexo perfeito do Messias. Eu até me escondia. O quê? Sim, atrás da pedra eu ficaria. Ali, quer dizer, era só até aquele dia. Sim, em honra e glória do profeta Elias. Assim Deus passaria e me chamaria. Era a programação. Sim, porque Deus é da antecipação. Em honra e glória de Abraão. Eu entraria, ok? No templo de Deus. Em honra e glória de Salomão. Ah, meu Deus. Aí se apresentaria a Guerra Fria. Ok? Em honra e glória de Davi. Que Guerra Fria é essa? Era o que Deus estava a me mostrar. Todo mundo se apavorava quando de fato avisavam que Davi estava a chegar. Era a Guerra Fria daqueles dias. Santo, quanta coisa Deus lhe mostrou, foi isso. Mas tinha um objetivo. Alguma coisa assim específica, ele me disse que era para eu visitar, o ministro. Pediu isso? Holofernes eu derrubaria. Assim? É isso. Ele me disse. Agora que pôde ver a Guerra Fria de todo dia. Holofernes, você vai derrubar. Eu disse, olha, não é por nada não, mas sendo de fato Holofernes sinônimo de Gilmar, será que de fato um amendoeiro eu vou plantar? O quê? Sim, era Ciro a chegar. Ciro? Sim, a dominar em tudo quanto é lugar. Isso tem a ver com o que Deus pediu para você? Foi aí que a confusão começou. Eu desejei dizer assim, olha, a gente não pode desconsiderar o Dario do lugar. Deus então me disse, vai fechar o tempo. Eu posso perguntar, tinha alguma coisa assim que Deus estava querendo falar? O problema é que Deus não quer. Ele chega e fala. Ok? Eu estranhei. A mesa estava muito farta. Muito farta. Naquele momento, Ciro dominava. Ok? É isso. Ciro dominava uma amendoeira, ele plantava. E aí, de fato, ele ofertava a casa que ele governava. Ciro ofertava? Aí você sabe o ditado popular, ok? Com as tripas de João Gomes, que aí, de fato, ele é um bom homem. Mas a coisa, de fato, não foi como Ciro estava a desejar, ok? A ascensão não chegou, de fato, em outro lugar como ele esteve a imaginar, não, ok? Aí já sabe. Até o sol se recolheu para dentro do Ceará e Fortaleza. Aí Fortaleza, com toda certeza, virou o quê? Porto da Realeza. Portal à beira-mar. Assim, foi de fato que Deus mostrava para mim. Sabe como é que é? Fortaleza virou portal de beira-mar.
E aí a coisa começou a pegar. Por quê? Porque a divisão, de fato, era necessário. O quê? Era divisão. Como assim? É porque sabe como é que é? As tripas de João Gomes, sendo de fato ele um bom homem, alguém teve uma visão de que lá poderia de fato fazer a divisão. Por quê? Sim, porque não dá para você desconsiderar o primeiro comando da capital. E aí, de fato, mais uma vez, o quê? Ciro a ofertar. Achando mais uma vez que iria resplandecer naquele lugar. Mas mais uma vez, o quê? Não gerou, não. Não foi isso. Não gerou, porque uma coisa é você colocar Fortaleza à beira-mar. A outra coisa é você achar que o Ceará pode de fato resplandecer em outro lugar. Mas com o PCC de fato a crescer e Beira-Mar querendo entender o que Ciro esteve a fazer, logo de fato Deus esteve a recolher. Deus? Sim, Deus quis entender. Entender como? Sim, porque Deus, ele teve medo do que Ciro esteve a fazer, com medo de comprometer o diadema do poder. Aí ele logo imaginou o ABC. O quê? Sim. Deus, de fato, logo imaginou perder o diadema do poder, imaginou o ABC, e aí mais uma vez esteve a ceder. O quê? É isso. Abrindo porta larga para o PCC. Deus? É isso. É Deus sem dedo. Quer dizer, Deus com dedo. Deus com todos os dedos. É Deus sem defeito. Com todos os defeitos. É Deusito. O quê? É isso, porque já não se sabia de fato qual a utilidade. O quê? É isso. Deus deixou de ser uma verdade. Santo! E aí começou a discussão sobre o que seria falsidade. Foi isso. Mas aí, quando começou essa discussão sobre o que seria a falsidade, pense naquela situação de complexidade. Tinha complexidade? Sim, porque há de se considerar Pernambuco é um bom lugar, de fato, à beira-mar. Mas desde quando Pernambuco tem tanto mar? Aí é que está. Aí é que está. É como diz a música de Niná. O sertão vai virar mar. E aí, de fato, oferenda à beira-mar. Para o sertão virar mar? Aí Deus quis, de fato, até barganhar. Dizer de fato que o Nordeste não era um bom lugar para a beira-mar se aportar. Que não tinha tanto mar. Mas aí, de fato, você sabe. O quê? Sim, porque há de se considerar o Nordeste tem mar para a beira-mar dominar. E aí a confusão. O quê? Pois o PCC não esteve muito a gostar. Sim, porque sabe como é que é? Quem desdenha quer comprar. O quê? Logo o PCC avisou a Beira-Mar que Deus estava preocupado era com o diadema do lugar. Achando que o ABC poderia sobrar. E que era bom, de fato, Beira-Mar financiar algumas coisas para, de fato, o Nordeste finalmente receber luz solar. E foi um bom conselho? Um excelente conselho.
Porque aí, de fato, Beira-Mar sacou que Deus estava no seu desespero e logo vasculhou. E o dedo de Deus encontrou. E quem foi que ofertou o dedo de Deus? Santo Deus, aí é que está. Quando Nabucodonosor me chamou, me disse assim, ó Maria de Cássia, o que passa? Deus disse para eu, de fato, vir aqui trazer a sua graça. Quando eu vi, de fato, graça. O quê? É isso? Quando eu vi graça tão sem graça, eu logo entendi, de fato, a desgraça apresentada. O quê? É isso. Deus não dominava mais a casa de graça. Não, não. Graça se engraçava, e aí a desgraça se apresentava, e Beira-Mar dominava. Dominava a casa onde graça, de fato, governava. Era necessário lavar sal. Lavar sal? Sim, porque sabe como é que é? O Nordeste é terra árida. A água é salobra. Aí não dava de fato para você acreditar que iria plantar e colher fartura em tudo quanto é lugar. Mas era de fato uma porta larga para de fato Beira-Mar chegar no lugar onde graça está e lavar todo o sal do lugar. E Deus? Aí é que está. Quando de fato essa visão da lavagem do sal, diante da prosperidade que se encontrava, sabe como é que a riqueza brotava? O peixe multiplicava. Cada vez mais Beira-Mar enricava. O PCC de fato se espalhava. Aí, de fato, Deus entregava. O quê? Sim, sabe como é que é a amostra grátis? Aquela cena inacreditável. Um vasilhame de óleo, o quê? É ouro negro ali. O Brasil estava a falir. O que era concordata. Deus finalmente reconheceu que sua auréola, o que? Sim, o diadema, ele tinha que entregar. Pedir a concordata do lugar e dar de vez a chave para Beira-Mar. E caberia a Beira-Mar distribuir, de fato, as benesses do lugar com quem ele iria, de fato, acordar. De graça, com toda certeza, não iria ficar. Aí cada um ofertou o que tinha. O quê? Sim, porque tinha gente que tinha casa vizinha, o domínio de todo dia, que muito lhe favorecia. Santo, a governadoria, aí de fato foi uma espécie de fim de coxinha. Fim? Sim, não dava para de fato a gente deixar a coxinha voltar para o lugar. Depois do que Deus esteve a realizar, era necessário de fato acordar, saber o que iria dar para a coxinha de fato administrar. Mas antes disso, as mãos teriam que se cruzar e de fato reconhecer que Deus estava a recuar. E assim, de fato, nasceu um poder que ainda, de fato, a sociedade não conseguiu ver. Não? Aí o poder militar. Ah, santo, nasceu esse? Sabe como é? Quando você junta a mão para orar, fica de fato a fresta. O quê? Sim, sabe como é que é? Coxinha de um lado, mortadela de outro. Esqueceram de apertar a mão,
cravar, travar, colar, para não deixar entrar. Aí, de fato, encontraram uma brecha e foram. Aí um poder militar a se espalhar em todo lugar. O problema é que Beira-Mar não estava a gostar, mas também não estava a acreditar. O PCC a desconsiderar. E aquele que costumava enxergar o sinônimo de Gilmar, o holofer do lugar, esse passou batido. O quê? Passou batido de uma maneira. O quê? Que quase perde o juízo. Já estava muito comprometido. Afinal de contas, era sinistro. Mas passando batido. Mas por que Holofernes passou batido? Porque, de fato, não aprendeu com a lição de Nabucodonosor, quando enxergou a caldeira e, de fato, os 3 profetas, mas um que ele conseguiu, de fato, é enxergar um filho de Deus, o Messias do lugar. O quê? É isso? O capitão estava lá, na terra, onde de fato barata costuma se espalhar e ninguém conseguiu de fato compreender como é que o capitão esteve a acender a pira do poder. Acendeu? Quando o capitão acendeu a pira do poder, aí não deu. O quê? Holofernes logo de fato um calundu deu. Sabe como é que é subir nos tamancos? Mas aí, de fato, de acordo com a leitura. O quê? Sim, porque não dá para desconsiderar poder militar. Foi o que pesou. O quê? O poder militar. Tiveram tanto medo do poder militar, de manipular. Tentaram, de fato, empurrar. O quê? É isso. Sabe como é que é o Haddad do lugar? Mas não deu. Não deu. Sabe como é que é? João Gomes já estava com as tripas. O que é apendicite? Deu logo apendicite em João Gomes. O quê? É isso. Deu apendicite em João Gomes. Analisaram, de fato, a possibilidade de colocar João Gomes lá. Mas o apendicite, o quê? Sabe como é que é? É vida pregressa. Beira-Mar logo não esteve a gostar. O PCC a concordar. Diz que João Gomes não sentaria lá. Que ele não costumava honrar o que ele muitas vezes esteve a ofertar. E muitas vezes tinha que pressionar, causando até mal-estar no lugar. João Gomes, nada. Aí, de fato, apostaram. O que é isso? No quibe. Mas um quibe, de fato, encharcado. O quê? É isso, um quibe que você não consegue, de fato, nem mesmo temperar. Sentia cheiro de alho. Aquilo era insosso. Era, de fato, um desgosto. Mas era o osso que tinha. Era o que tinha? Sim, porque ninguém vai colocar, de fato, uma tartaruga lentinha para ser regida pela... Aí não dá. Santo. E aí? Aí, de fato, quando o capitão chegou lá, a confusão esteve a aumentar. Sabe como é que é? Colocaram, de fato, Haddad, temperaram, encheram de cominho, tempero. Mas um quibe macrobiótico. O quê? Logo descobriram que o quibe era macrobiótico. Mas mesmo assim colocaram no bandejão. Junto com quem? Junto com quem? Com o feijoadão. Sim, aquilo que o povo estava a apostar. O capitão do lugar. Não deu, não. Sim, porque não dá para você comer quibe macrobiótico. Aí, quando viram
que não poderiam de fato mudar, conforme o costume do lugar. O jeito foi de alguma maneira amenizar. É o quê? É, ainda tem mais essa. Como assim? Sim, ninguém de fato há de considerar que o quibe macrobiótico teve alguma expressão. Não, manipulação, para de fato dar poder à oposição. O quê? É isso, rechear o quibe. É coisas rotineiras. E aí, de fato, abrir até a torneira. Porque senão, a vassoura. O quê? A segunda-feira, com toda certeza, seria. Ai, meu Deus, de muita dor e agonia. Foi? Tiveram que, de fato, rechear o quibe, colocar substância lá para a oposição, de fato, chegar junto. Mas se a gente for, de fato, analisar, sem fazer a leitura do que está a se passar, a gente vai ver que a oposição não tem força em nenhum lugar. Ainda que eles tenham colocado recheio no quibe. Passado, de fato, abriu a torneira para passar alguns. Sabe como é que é? Tinha que colocar algum deputado. Basta a gente, de fato, ver. Não foi o que esteve a acontecer, não foi o que o povo esteve, de fato, a escolher. Aí é que está. Isso é o que Deus, de fato, costuma nos mostrar. É a gente saber comparar aquilo que, de fato, eles costumam nos dar com aquilo que está, de fato, a acontecer. O poder, de fato, que o militar conseguiu, de fato, absorver de forma tão sustentável. Eles tiveram, de fato, medo desse poder. E o militar querer saber, de fato, como é que costuma, de fato, a coisa acontecer. Então, eles minaram o poder militar. Minaram? Deus disse para eu, de fato, voltar. Sim, em outubro. Eles minaram, de fato. Tiraram, de fato, essa ascensão. Mas foi uma escolha com muita propriedade. Eu devo respeitar, de fato. Sabe como é que é? Um dia a gente apostou na coxinha. Mas como, de fato, a coxinha não tinha, de fato, poder militar, a gente tirou com muita facilidade a coxinha de lá e até esteve a esmagar. Mas a coxinha, de fato, chegou lá e com muita sustentação. Mas a gente tirou, de fato, da coxinha a eleição. Quando, de fato, o capitão chegou lá e a gente, de fato, tentou amenizar o poder militar, mas quando a gente, de fato, viu que não iria dar, porque sabe como é que é a leitura da situação? O medo, de fato, da revolução. Existia um tempero exacerbado, gordura a ser queimada. E o poder militar estava com a massa. Essa leitura eles souberam fazer. Que a massa tinha, de fato, o apoio do poder militar. E o poder militar tinha o apoio da massa. Eles tiveram medo de, em algum momento, esse militarismo escolher, de fato, uma pressão, uma leitura, um questionamento sobre, de fato, a votação. É coisa que a coxinha não tinha. Aí, naquele momento, de fato,
Foi pensado colocar algum boi no pasto, mas a oposição não tem força. O que acontece de fato naquele lugar é as coisas que nós costumamos sempre plantar quando a gente entra lá. Barganha, barganha e barganha. A questão é que a gente ainda não conseguiu notar que existe uma força que a gente não consegue dominar. Sim, os meios de comunicação. Esses perderam a noção. Sim, porque hoje as pessoas não estão mais presas à televisão. Há uma força tão grande nos meios de comunicação que quando uma notícia chega a uma pessoa, ela costuma de fato multiplicar. E a gente ainda não percebeu que as pessoas aprenderam a falar. Mais do que a tecnologia. É isso de fato que está a pesar na forma como o povo está a enxergar. O povo finalmente descobriu que ele tem boca para falar. E mais do que usar o dedo, é a capacidade que ele tem de espalhar notícia no lugar. Finalmente, o povo, de fato, está a se comunicar. E de uma forma inacreditável. Em todo lugar, o povo está conseguindo a multiplicação dos pães. Sim, é aquela cena perfeita. Quantos pães tem e quantos peixinhos. É isso. 5 pães, 2 peixinhos, alguns pãezinhos, alguns peixinhos. E o povo ser capaz de se alimentar e ainda, de fato, guardar para passar. É isso que está, de fato, a derrubar a supremacia do lugar. A capacidade do povo se comunicar. O Supremo ainda não compreendeu que isto, de fato, ele não pode barrar. E cada passo que o Supremo está a dar, o povo, de fato, multiplica. E você sabe como é. Falação é com paladar. Isso também é a complicação maior do lugar. Quando o povo, de fato, descobriu que ele pode falar, há uma salivação. O gosto, de fato, da situação. E saindo, de fato, para buscar os elementos que Deus estava a me solicitar para trazer à leitura, para a gente ter a compreensão do que está a passar, de fato, Deus me pediu para ficar blá, 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 blá. E quanto mais falava, mais eu salivava. E os lugares iam modificando, e eu fui falando e salivando, e o gosto da situação se apresentando. E é isso que a TV não está mostrando. Porque a TV não está alcançando. A TV está ultrapassada. Sim, porque até ontem a TV estava valorizada. A questão é que a TV não conseguiu enxergar, fazer a leitura da massa naquele momento oportuno. A TV, de fato, acreditando que ela ainda é a porta que conduz a massa, aí pronto, esteve ela mesma se derrubando. Porque a porta que está conduzindo esta massa, e que a TV não consegue enxergar, não consegue mostrar, não consegue de fato se aproximar, é de fato o povo falando, está adquirindo paladar, e a situação tende a complicar. Quanto mais, de fato,
o Supremo insistir na forma como eles costumam agir, de fato, a amargura estará surgindo. E penso que nós devemos nos lembrar da quantidade de gente que foi capaz de sair para as ruas e você não sabia de fato justificar. Porque Dilma estava lá. De alguma forma, Dilma estava a governar. A questão é que Dilma, de alguma maneira, soube trazer a falação. O Supremo conseguiu fazer a manipulação. Porque, de alguma maneira, da sustentação, Dilma ainda tinha a caneta e o papel na mão e ainda era situação e oposição. Ainda era situação e oposição. Ter tirado Dilma de lá, da forma como eles estiveram a realizar, para de fato, de alguma maneira, achar que eles iriam se aproximar da massa, isso não esteve a funcionar. E quando de fato o Supremo não soube se comportar, o povo esteve de alguma maneira a enxergar. Mas ainda não costumava de fato falar para adquirir o paladar. Paladar não se adquire da noite para o dia, não. Foi a aproximação com o militar. Foi quando, de fato, a TV, que é o meio de comunicação que todo mundo, de alguma maneira, vê, não conseguiu, de fato, fazer a leitura da massa. Quando a TV não conseguiu fazer a leitura da massa, e, de fato, foi colocando, de fato, uma carga muito pesada nas costas da massa, a massa esteve, de fato, a se espreguiçar. Sabe como é que é? Não estava a gostar. Foi, de fato, criando essa situação de rejeição com a televisão. E aí, de fato, sabe como é que é? Zap. Mas quando, de fato, a TV desejou dizer para o povo que o povo, de fato, não sabia o que estava a fazer, aí, de fato, a falação. Aí você vai falando, vai salivando. O gosto vai se apresentando. Você só não consegue definir se está adoçando ou se está amargando, se está azedando, se está ficando ácido. E isto faz parte do ser, faz parte da pessoa. Por isso, muitas vezes, as pessoas não conseguem comer, quando a situação, de fato, não tende a lhe favorecer. Sabe que o paladar não vai estar lá, que a comida vai amargar. Aí, o momento da TV esteve a passar. Perdeu aquele momento oportuno de abraçar o povo e ser abraçada. Para, de fato, a carga da TV se apresentava. Era um momento excelente para se criar. Era a TV, sei lá, junto com o povo, enxergar o povo e, de fato, fazer a leitura do povo. Mas a TV começou a bater no povo. A figura, de fato, do presidente sendo alvejado e carregado por aquelas pessoas que acreditavam que ele poderia, de fato, fazer diferente, deu para essa gente o entendimento de que elas poderiam chegar lá. Naquele momento, a TV tinha que, de fato, também ser mais uma pessoa. Fazer a leitura do povo. Mas, de repente, a TV começou a manipular, querendo ditar para o povo a forma como o povo teria que pensar, de agir, de exercer a cidadania.
O tempo da TV passou. Não vai ter momento bom para a TV, de fato, apresentar o fardo. A TV perdeu tanto quando de fato bateu no filho do presidente, ainda que ele seja culpado. Só fez de fato aumentar o seu fardo. Porque o homem ainda não estava lá. Você ainda não conhecia a maneira como o homem iria governar. Você ainda não entendia de fato o poder militar que o homem estava de fato a carregar. E a TV se antecipar querendo derrubar um poder militar que o povo colocou lá. Não tem momento bom para a TV. Não tem, nem aqui, nem no Ceará, em nenhum lugar. A TV, ela deixou de ser a importância que o povo costumava de fato comer. Era o feijão no prato do brasileiro. A TV era a carne que faltava. Muitas vezes o povo corria para ver, para saber o que estava acontecendo. A TV era essa carne. Tinha peso, tinha de fato sabor, trazia a esperança. Era a digestão que muitas vezes o povo não sabia. Porque muitas vezes amargava, mas o povo ainda acreditava. Mas em nenhum momento a TV conseguiu fazer a leitura daquilo que a população de fato lhe dava. Muitas vezes, diante de algo que a TV costuma produzir, e o povo começa a discutir, aquele era o momento. A ascensão de algo que o povo estava a discutir, que fazia parte da falação. Não era ainda paladar, nem amargura, nem doçura, mas ainda fazia parte da família, do dia a dia. E a TV simplesmente está tão ultrapassada, que não consegue de fato se aproximar da massa. Não consegue. Ainda que de fato a gente tente, a TV de fato perdeu os cabelos de Sansão. Isso também a TV não conseguiu entender. Quando o povo elegeu, de fato, alguém para o defender, e a TV não compareceu. A TV não conseguiu ler o que o povo estava a querer. Uma coisa a TV não consegue entender. Porque o tempo todo a TV manipula como se ela fosse o próprio poder. Meio de comunicação tem que saber fazer a leitura da população. Tem que atingir o coração. O povo escolheu alguém como ministro de defesa. Sansão. Mas a TV em nenhum momento, deu a sua contribuição. Muito pelo contrário. Sempre, de fato, contribuiu para colocar o homem no caixão. Basta a gente, de fato, dar uma olhadela na forma como trazia a informação. Sempre colocando, de fato, pedra de sal no caixão. Sempre colocando pedra de sal no caixão. Todas as pessoas que a TV convida para, de fato, dar entrevista sobre algo, é para trazer o pensamento limitado. E isso tem ficado muito complicado. Porque deixou de ser creditário. E se a gente está, de fato, acreditando que em algum momento, para a gente, de fato, trazer, porque a gente sabe da importância da TV, eu digo com toda certeza, a TV perdeu o poder. Nem eu
que de fato gosto tanto da TV. Sim, do jornalismo, porque são coisas diferentes. A TV sabe de fato fazer uma redação sobre algo. Sabe de fato fazer investigação, são os profissionais. Sabe fazer aquela redação, é o que você entende. Sabe dizer que o pão veio do trigo, quem exige de fato a fermentação, e sabe de fato colocar o pão ali, do lado do feijão. A TV sabe fazer isso muito bem. Não estou a desconsiderar os profissionais da televisão. O que eu estou dizendo é que a TV perdeu seu tempo. Esses profissionais que sabem de fato trazer o entendimento do pão e do feijão, perdeu o valor dentro daquilo que é de fato população. Eu posso ver a TV, mas ela de fato não vai mais me convencer. Isso a TV não conseguiu entender. Isso a TV não conseguiu entender. Que ela perdeu o poder de convencimento. Porque a redação pode estar lá com perfeição, mas não consegue atingir mais o coração da população, abrindo falação. E quando de fato alguém chega e traz uma notícia daquilo que está acontecendo e a TV não está de fato absorvendo, abre falação. Aí salivação e o entendimento de que a gente pode de fato fazer uma nova plantação. Isso a TV não consegue mostrar não. E se é assim, deixo o meu recadinho aqui, conforme Deus esteja a me pedir. Não há tempo bom, não há tempo ruim. O tempo passou, a TV não aproveitou. O povo cansou. Um novo tempo se apresentou. E penso que a TV ainda não notou que ela mesma tem que carregar o seu andor. E é um andor de muita dor. O tempo todo, o povo carregou o andor da TV. E muitas vezes com seu esplendor. Mas o povo resolveu de fato fazer uma volta. Voltou ao passado. No tempo de fato em que se fazia roda para conversar. E diferente daquilo que muitas vezes a gente costuma falar, da conexão, essa conexão também abre porta para a falação. Quando você, de fato, enxerga algo para lhe chamar a atenção, você imediatamente distribui a informação. E isto, 24 horas por dia. A falação, de fato, está lá. Todas as vezes que eu enxergo alguma coisa que me chama a atenção, eu abro falação. Eu não só uso o dedinho, não. Eu abro a boca e vou me comunicar. E a gente ainda não conseguiu enxergar a importância do celular no nosso paladar. Estamos salivando o paladar, nós estamos alcançando e a TV não está sequer notando. Então a oportunidade de fato passou. A TV não aproveitou. E eu não posso de fato fazer uma outra leitura. Saí para trabalhar, tive que salivar bastante e fiquei de fato a me felicitar. A questão
de fato, é a complicação. Sim, e essa leitura eu vou fazer em outra ocasião. Que quando o povo adquire paladar, nós devemos nos lembrar. É mais do que manifestar. Estamos, de fato, num momento muito difícil. E penso que o povo está meio que esquisito. E como a leitura, de fato, é de modo bem particular do que Deus estará me solicitar, num outro momento, com toda certeza, Deus vai nos ofertar a atualidade. Sabe como é que é? As leituras devem, de fato, respeitar. As leituras devem respeitar o momento e aquilo que Deus está nos para nos dar. Não há tempo bom para quem de fato não esteve a aproveitar. Infelizmente, a TV esteve a amargar. O povo não esteve a gostar. E se é assim, bom dia para mim, bom dia família, bom dia meu divi. Eu vou beber água porque eu estou com a sede danada e não é fácil de fato salivar. E com toda certeza não foi doce. Ai, quem esteve a se alimentar ainda tem mais essa. Doce e amargo, com toda certeza nós não vamos gostar. Obrigada, meu divo, obrigada, família, até mais, meu divo.